O espírito de temor raramente se apresenta de forma explícita. Ele não chega anunciando medo, ele se instala aos poucos, disfarçado de prudência, de cuidado excessivo, de pensamento racional demais. Quando percebemos, ele já começou a governar decisões, silenciar convicções e limitar movimentos. A Bíblia deixa claro que existe um temor que não vem de Deus. Deus não governa seus filhos por meio de medo constante, insegurança interior ou paralisia emocional. Quando o medo se torna o motor da vida espiritual, algo está fora do lugar. Esse tipo de temor faz a pessoa viver sempre no limite. Tudo vira risco. Toda decisão parece perigosa. Todo passo exige garantias absolutas. E como garantias absolutas não existem, a pessoa passa a viver adiando, esperando, recuando. Com o tempo, a fé continua existindo, mas não se manifesta em atitudes. A pessoa acredita, mas não avança. Ora, mas não confia. Conhece a palavra, mas não se move por ela. Não por rebeldia, mas por medo. O espírito de temor também distorce a imagem de Deus. Deus deixa de ser pai e passa a ser visto como alguém sempre pronto para corrigir, cobrar ou punir. A obediência deixa de ser resposta ao amor e passa a ser tentativa de evitar erro. Isso gera uma vida espiritual pesada, cansativa, silenciosa. A pessoa vive tentando não errar, quando deveria viver tentando agradar. Vive se defendendo, quando deveria confiar. Mas a Bíblia apresenta outro tipo de temor, completamente diferente. Um temor que não paralisa, mas orienta. Um temor que não afasta, mas aproxima. O temor do Senhor não é medo de Deus. É reverência. É consciência de autoridade. É entendimento de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. O temor errado faz a pessoa se esconder. O temor do Senhor faz a pessoa se alinhar. O temor errado rouba a paz. O temor do Senhor produz sabedoria. O temor errado trava o propósito. O temor do Senhor fortalece o caráter. Quando esse temor correto está presente, a pessoa não vive aterrorizada, mas responsável. Ela entende que escolhas importam, que decisões têm consequências, mas também entende que Deus sustenta quem confia. Jesus nunca conduziu ninguém pelo medo. Ele confrontava sim, corrigia sim, mas sempre chamava para perto. Sempre oferecia caminho, restauração e direção. O medo nunca foi ferramenta de transformação no reino de Deus. O espírito de temor, ao contrário, tenta convencer a pessoa de que é melhor não tentar, melhor não falar, melhor não avançar, melhor não se expor. E assim, pouco a pouco, o chamado vai sendo engavetado. Esse temor também gera uma fé baseada em controle. A pessoa só avança quando tudo parece seguro. Só confia quando entende tudo. Só obedece quando o risco é mínimo. Mas fé verdadeira não funciona assim. A fé bíblica não elimina o desconhecido. Ela ensina a caminhar mesmo sem todas as respostas. O temor exige controle. A fé exige entrega. Quando Deus chama alguém, Ele não entrega o mapa completo. Ele entrega direção suficiente para o próximo passo. E isso exige confiança. Talvez hoje você perceba que muitas decisões da sua vida não têm sido guiadas pela fé, mas pelo medo de errar, de perder, de decepcionar ou de falhar. Isso não significa que você está longe de Deus. Significa apenas que algo precisa ser ajustado. O temor do Senhor não gera fuga, gera firmeza. Não gera ansiedade, gera clareza. Não gera peso, gera alinhamento. Onde esse temor saudável governa, a pessoa cresce, mesmo em meio a desafios, mesmo sem certezas absolutas, porque ela sabe que não caminha sozinha. O espírito de temor tenta fazer você acreditar que Deus só age quando tudo está sob controle. Mas a Bíblia mostra o oposto. Deus age quando confiamos, mesmo sem controle. O medo pode até bater a porta. Isso é humano. O problema
É quando ele recebe autoridade para decidir por você. Deus não nos chamou para uma vida governada pelo medo, mas por confiança. E no fim, a pergunta não é se você sente temor. A pergunta é: que tipo de temor tem governado você? O que paralisa ou o que alinha? O que afasta ou o que aproxima? Essa resposta define o tipo de vida espiritual que você está construindo. Se essa mensagem falou com você, não ignore isso. Reflita. Ajustes pequenos mudam direções inteiras. E se esse conteúdo te ajuda a crescer espiritualmente, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Hoje, fique por aqui. Novas reflexões continuam ajudando você a caminhar com fé, clareza e equilíbrio.